Amigos queridos, que as doces vibrações de corações amantíssimos que em nome de Jesus são conosco, nos envolvam nesta hora e que a paz de Jesus se estabeleça em nosso íntimo, para juntos elevarmos a nossa sintonia aos páramos sublimes do bem e da verdade, para comungarmos de vibrações amorosas, benevolentes, sábias e misericordiosas. Senhor Jesus, sê conosco, Mestre, que os seus mensageiros prepostos do seu amor na terra sejam conosco, envolvendo a humanidade da terra em motivações profundas de transformações íntimas, de coragem e de bom ânimo, para atingirmos os objetivos maiores da nossa existência na terra. Estamos confiantes e apostos, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome possamos aprender a servir, doando o que trouxemos de melhor em nós, uns em benefício dos outros, para que a fraternidade se estabeleça nos nossos relacionamentos e que a humanidade da terra, acobertada pela sua tutela divina, permaneça em paz. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Mestre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e a nossa reflexão é em torno de a quem servimos. Será que isso já é claro para nós? Será que servimos a Deus ou a Mamon? E no item O Emprego da Fortuna, o item 13 é uma mensagem de Fénelon, que diz assim, eu vou ler só um trechinho para a gente refletir. Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. Então, uma oportunidade que o espírito recebe é da fortuna, é uma oportunidade. Com o seu livre-arbítrio, com sua inteligência, com as suas aquisições morais, com as suas habilidades, ele vai exercitar esse livre-arbítrio e para que esse bem possa gerar um bem coletivo. Essa é a finalidade maior da fortuna. E quando a gente diz fortuna, muitos pensamentos nos ocorrem assim, ainda bem que eu não tenho nada, ainda bem que isso é tudo proporcional. Porque mesmo aqueles de nós que temos pouquíssimo, temos tesouros, a mãos cheias para doar, para multiplicar, para servir. Então a nossa reflexão não se refere a um grupo mínimo de pessoas no planeta que estão realmente envolvidas em grandes fortunas, né? Nós estamos dizendo de tudo que é nosso é um bem divino, para que sejamos depositários ou meros gestores e que isso sirva para a multiplicação dos nossos talentos e que atenda à necessidade evolutiva de muitos. Então, diz assim, o mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão à satisfação pessoal. Tudo que nós temos e que não somos, portanto só temos, é um recurso
que nós precisamos abrir mão dos nossos interesses pessoais. No conjunto familiar, isso é uma grande experiência no ambiente familiar, porque os pais, né, honrados de uma família, sempre preferem priorizar as necessidades dos seus filhos do que as suas próprias. Quantas mães renunciam a tudo do que podem para que seus filhos possam receber uma melhor educação, um melhor caminho? Esquecem-se de si mesmas, né? Assim também os pais, que desenvolvem o lado provedor para que ele possa um dia ser instrumento da providência divina para tantos. Se ele não tivesse desenvolvido o lado protetor, provedor, amparador, condutor, não ia se alistar aqueles que são instrumentos de Deus na providência divina. Então isso é uma grande escola, e ali não tem nem tantos recursos amoedados assim, mas já é uma experiência de abrir mão dos interesses pessoais. E diz assim o Evangelho: o mérito é proporcional ao sacrifício. Então, o sacrifício compõe o cristão, né? O sacrifício dos seus interesses pessoais para vencer o quê? O egoísmo. A beneficência não é senão um modo de emprego da fortuna. Então, nós ontem falamos da caridade, hoje estamos falando da beneficência, que alivia a miséria atual, que aquieta a fome, que preserva do frio, que dá asilo àquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Isso é muito importante, essa ideologia, né, do ser humano de prevenir a miséria, que é muito melhor você dar um salário do que dar uma esmola. Dignifica quem recebe, né? É isso que o Evangelho está a dizer para a gente. Porque aquele que tem um pouco, ele abre alas de progresso, né? E a exemplo do Zaqueu, que nós tanto falamos, Zaqueu, ele era um espírito que ele abria empregos para os pais, aqueles homens que estavam necessitados, mesmo que ele não precisasse. Ele abria empregos. Então ele dignificava, porque a lei do trabalho em Zaqueu era muito bem desenvolvida. E ele poderia aplicar, vamos dizer, a sua fortuna e doar dos seus rendimentos, que o Evangelho chama de esmola fria, que é nós doarmos do que nos é supérfluo, do que nos sobra. Não é a esmola fria, né? Então, isso que é a inteligência espiritual que a gente tem falado, né? Quando a gente abre mão dos seus interesses pessoais, usa do sacrifício, promove o espírito, né? E Emmanuel, ainda continuando a lição de ontem, que essa lição, eu sugiro que todos leiam em casa, que é a lição número 1 do Encontro Marcado, que fala cooperação com Deus, já que a nossa temática é servir a Deus ou a Mamon. Temos bem falado o que é servir a Mamon. Estamos nesse momento também de identificar o que é servir a Deus, porque não sabemos. Se nós estamos na ganga ainda do materialismo, das nossas imperfeições, e queremos fazer as duas coisas, um pouco aqui, um pouco ali, nós não sabemos verdadeiramente qual é o verdadeiro compromisso que eu, na minha individualidade, que você, na sua individualidade, traz para servir a Deus, porque há um compromisso agendado em nossa consciência. E nós temos dificuldade de descobrir qual é, porque não é genérico. É específico ao nossa necessidade evolutiva. Então a lição chama Cooperação com Deus e o subtítulo Cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Olha que grandeza, mas nós precisamos nos matricular neste plano.
quando nós dizemos, Senhor, faça-me instrumentos da sua vontade, quando nós pedimos, né? Quantas vezes terá ditos, ama a Deus e te dispõe a servi-lo? Quantas outras tantas vezes teremos afirmado a nossa fé na providência divina? Então, quando nós clamamos por isso, o trabalho chega para nós. Cooperação individual, porque nós estamos num momento em que nós estamos aguardando posturas coletivas, que dê jeito aqui, que dê jeito ali, que reforme ali, que, enfim. Isso ainda é um paternalismo imaturo dos nossos espíritos, de projetarmos a solução do mundo em alguém. E Jesus nos conclama a individualidade, que nós podemos ser recursos da providência de Deus para chegar ao próximo, como ontem falamos, né? O próximo é o nosso caminho para Deus e Deus chega em nós através do próximo também. Então, se nós podemos ser instrumentos divinos para que nós possamos representar pequenina gota d'água, nós podemos ser naquela hora para alguém o braço de Deus, a mão de Deus, enquanto representante da providência divina. Porque nós temos uma fartura íntima, nós temos um manancial íntimo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos o que há de mais divino em nós, apenas aguardando ser despertado. Então Emmanuel, com muita sabedoria, nos mostrou ontem, na condição de pai, de mãe, de professor, de administrador, de que forma nós podemos ser esse cooperador individual da providência divina, porque nisto estaremos servindo a Deus. E continuando, ele diz assim, quem cooperaria com o Supremo Senhor, que é Deus, nas horas de tempestade? Quem? Quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, que todas as instituições estão sendo bastante abaladas quando essas instituições não têm uma solidez, não têm um alicerce em bases morais. Então, os templos religiosos, e instituições educacionais e outras estão muito abaladas porque o materialismo imperou nesses redutos. Quem cooperaria com o Supremo Senhor? Exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos. Porque, como ele disse ontem, ser pais de filhos maravilhosos não há mérito. E quem vai receber os filhos difíceis de Deus? Chamados filhos difíceis, porque, na verdade, os robustos e virtuosos, né, nós os queremos, mas e aqueles que são considerados indesculpáveis ou desprezíveis? Isso é servir a Deus. É uma causa que nós abraçamos, né? Então, o obreiro do bem, ou condutor da fé, que somos todos nós os trabalhadores espíritas cristãos, se obtivesses na terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas nos templos espíritas, nas casas espíritas, ou a apagar o fogo do ódio entre pessoas que se indispõem uma com as outras dentro da casa espírita, vítimas da ilusão, da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal? Quem de nós está disposto a alistar-se? Mas para se alistar, nós temos que olhar para nós e perceber que recursos eu trago comigo como oferenda singela àquele que sofre. Onde estiveres e seja quem for,
No grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece a Deus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos de trabalho tranquilo, as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te permeiam e que te premiam a fé em Deus. Mas o que mais nos importa é quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, porque é isso que estamos vivendo. Olha, a tormenta do mal intenta efetuar o naufrágio do bem. Recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Então essa é a reflexão de hoje sobre servir a Deus. Nós levamos muito tempo para desenvolver em nossa intimidade a fidelidade, que é um valor do Espírito. Porque enquanto nós pensamos nas satisfações íntimas, em detrimento do contentamento da coletividade em que nós vivemos, seja essa coletividade a nossa própria família consanguínea ou a nossa família mais ampla, que são os parentes mais distantes, ou seja, a sociedade como um todo, enquanto nós não desenvolvemos esse valor, é muito difícil servir a Deus. Porque sem esse valor, em alguns momentos, mesmo que raros, servimos a Deus. E na maioria dos outros momentos, nós servimos a Mamon. Então, a ausência desse valor da fidelidade faz com que a gente fique servindo, entre aspas, a dois senhores, como se isso fosse possível. E o Evangelho vem nos mostrar que isto não é possível. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Ou nós somos espíritos fiéis, ou somos espíritos infiéis. Ou temos desenvolvido o valor da fidelidade, ou não temos. Não existe meio fiel, como não existe meio bem, como não existe meio mal. Essa relatividade tem conduzido a nossa existência a um caos absoluto. Porque muitas vezes nós ficamos satisfeitos com o meio bem, com a meia verdade, com a meia fidelidade, com o meio de alguma coisa. E isso não existe na vida do Espírito. Por isso que Jesus trouxe aquele entendimento sim, sim, não, não. Ou eu me arrasto, ou eu não me arrasto. Não tem meio termo. Aí nós perguntamos, mas nós desenvolvemos os valores na totalidade de uma vez? Não, não desenvolvemos. Mas o Espírito, quando ele decide, aquilo que ele já dá conta numa existência, ele pode permanecer todo o tempo todo, com Deus. Então, quando nós olhamos os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo,
de Jesus, enquanto aqueles apóstolos estavam convivendo com Jesus, eles se sentiam no máximo do amparo. Eles se sentiam absolutamente fortalecidos. Imagine quantas dezenas ou centenas ou milhares de cenas esses apóstolos vivenciaram com Jesus. Todos os milagres, todas as curas, milagres sempre entre aspas, todas as curas, aqueles diálogos que iriam permanecer com a humanidade para sempre. Então, mergulhados naquela atmosfera e na presença por 24 horas com Jesus, em determinados momentos, eles fraquejavam, o que era absolutamente natural. Mas, na grande maioria das vezes, eles se mantinham numa estrutura espiritual muito elevada. Primeiro, porque eles amavam o Mestre. Segundo, porque eles estavam imantados daquela vibração. Depois que Jesus é crucificado e eles têm que assumir o seu apostolado sozinhos, ainda assim eles caem. Mas a cada dia uma queda a menos. A cada dia uma tentação a menos. A cada dia uma vitória a mais sobre si mesmo. Então esse movimento, ele é extremamente importante, porque eu preciso olhar para mim mesmo e dizer sobre qual aspecto eu sirvo a Mamon. Porque isso é muito importante para nós. Veja, sobre o aspecto que eu sirvo a Mamon, eu não sirvo a Deus. Sobre aquele aspecto específico. Porque nós temos uma amplidão de aspectos em nosso espírito. Então, pode ser que, com relação às questões materiais, eu sirvo a Deus. Pode ser. Mas pode ser que, em relação aos sentimentos mais íntimos com os meus, eu sirva a Mamon. O que nós estamos dizendo aqui, e precisa ficar muito claro, determinados aspectos da nossa vida, alguém olha para nós e fala, sobre esse aspecto você sempre serve a Deus. Sempre. Eu nunca vi sobre esse aspecto você servir a Mamon. Agora, quanto àquele, é só Mamon que você serve. Porque isso que precisa ficar muito claro em nossas vidas. Não é o todo. Porque o todo nós estamos muito longe de alcançar. Então, naquilo que eu me percebo, porque tem coisa que eu nem me percebo ainda, naquilo que eu me percebo, o que eu sirvo a Deus e o que eu sirvo a Mamon. Porque senão a gente vai pensar assim, bom, a tolerância nós vamos desenvolvendo devagar, todo dia um pouquinho. Só que no nível de tolerância, da tolerância que eu estou desenvolvendo hoje, eu sempre sirvo a Deus. Porque eu sempre estou no meu máximo de tolerar. Então, eu não tenho a tolerância máxima, mas todo esforço que eu faço, no sentido de tolerar, eu estou servindo a Deus. Com relação à tolerância, eu posso, talvez dizer, nunca eu sirvo Mamon.
porque eu sempre me empenho em tolerar. Agora, às vezes, com relação ao dinheiro, sempre eu sirvo a Mamon. Porque sempre quando o assunto é dinheiro, por exemplo, eu falo, não, mas eu tenho que ser previdente. Mesmo que aquilo que eu estou pensando não seja previdência, mas eu dou a desculpa. Não, mas eu estou guardando para o futuro, mas eu estou guardando para os meus filhos. Mas e se eu ficar doente? Mas, e aí vem. Então, todo um movimento de Mamon. É esse entendimento que nós precisamos ter. Porque aonde nós servimos Mamon, na nossa intimidade, onde nós servimos ali, é naquele ponto que nós estamos contribuindo para que o planeta Terra não avance sobre aquele aspecto. Porque eu, mais 1 milhão de pessoas que pensam como eu, impedem que isso mude na Terra. Porque eu e mais 1 milhão de pessoas servimos a Mamon. Naquele aspecto. Então, esse entendimento, ele é muito importante. Em outros, eu sirvo a Deus. Porque um espírito que está na sua fase inicial, ele já serve a Deus. Obviamente que nós não vamos comparar o servir a Deus de um espírito saindo das cavernas, daquele que já nem precisa mais estar na terra. Está porque tem misericórdia de nós. Nós servimos a Deus com os nossos recursos. Então o outro não é parâmetro para mim quanto ao servir a Deus. Ele serve de um jeito, com as conquistas dele, eu sirvo de outro jeito com as minhas conquistas. Mas eu sei que nas minhas possibilidades, sobre esse aspecto, eu sirvo a Deus. Eu não abro mão de jeito nenhum, sobre nenhuma condição, de servir. Então é isso que é importante de nós identificarmos. Quais os aspectos da nossa personalidade que de manhã, de tarde, de noite, com estímulo ou sem estímulo, nós servimos a Mamon. Porque aquilo está arraigado na nossa intimidade. Como descobrir isso? Assim, de uma maneira mais específica. Os prazeres que eu tenho, que são íntimos e que, mesmo que prejudique alguém, eu não abro mão. Isso é servir a Mamon. Porque o prazer que eu tenho, que é íntimo, quando ele é servir a Deus, ele é no movimento de servir a Deus, ele sempre beneficia alguém ou a coletividade. Então vamos entender isso com muita clareza. Porque nunca, de maneira alguma, sobre nenhuma hipótese, nós vamos fazer apologia contra o prazer. Sempre teremos prazer. Mas
conforme nós vamos avançando e evoluindo, cada vez mais os nossos prazeres estão relacionados com o bem que nós fazemos a alguém ou a muitas pessoas. Porque o prazer que unicamente me satisfaz gera no campo da minha alma vício. E aí é mamon. Então esse movimento a gente tem que ir compreendendo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome, rogando ao seu coração amoroso, Senhor, que possa nos envolver nesse momento, para que sejamos aqueles espíritos prontos a servir. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença generosa em nossas vidas, pelos teus exemplos extraordinários. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui orando, buscando aprender cada vez mais as tuas lições de vida eterna, para que possamos nos tornar espíritos melhores e servir a Deus nosso Pai aonde quer que nós nos encontremos. Fortalece-nos e ampara-nos todos os dias da nossa vida, Senhor, para que onde quer que nos encontremos, possamos estar em seu nome. Abençoa, Jesus, a nossa família, aqueles espíritos que amamos com intenso amor. Abençoa, Senhor, aqueles espíritos que ainda precisamos amar. Abençoa, Jesus, a família da terra inteira. Direciona seu olhar doce e misericordioso para aqueles espíritos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Nesse tempo, Senhor, em que estamos sendo convidados à fraternidade. E rogo, Senhor, ao seu coração amoroso pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, necessitada de amparo espiritual, para que nós brasileiros possamos executar as mínimas tarefas que viemos fazer na terra do Cruzeiro. Que sejamos nós os espíritos, Senhor, a oferecer do que temos de melhor para um mundo redentor, para um planeta de regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.